Fala galera, beleza? Pessoal, tudo tranquilo? O professor Ramon Souza na área chegando para a nossa aula de estrutura de nota fiscal eletrônica, a estrutura da NFE, né? A famosa NFE. Então hoje nós vamos começar aí a entender como é que está descrita aí a nota fiscal eletrônica no Manual de Orientação ao Contribuinte. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos colocando aqui na tela. Inicialmente, né, pessoal, nós vamos tratar aqui da estrutura da NFE, só já fazendo, né, uma ressalva que, na verdade, o Manual de Orientação ao Contribuinte, ele fala tanto da nota fiscal eletrônica, que é a NFE, como também da nota fiscal de consumidor eletrônica. Nós vamos entender também a diferença entre essas duas notas fiscais, né, já adiantando que o manual, na verdade, ele faz uma referência de forma genérica a essas duas, fazendo inclusive várias referências indistintas a ela. Então vamos lá, entender inicialmente, né, é importante a gente saber o que é esse projeto, o que é a nota fiscal eletrônica tal da NFE e a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Esses documentos, né, pessoal, eles vêm para substituir aqueles documentos fiscais em papel. Então, em uma operação de venda, em uma operação de circulação de mercadoria, transporte, você tinha lá a emissão das notas fiscais em papel. E, à medida que a gente evolui na tecnologia, a ideia é que a gente substitua a nota fiscal em papel pelas notas fiscais eletrônicas, pelos documentos eletrônicos. E aí são criadas, então, os modelos de nota fiscal eletrônica, tanto a NFE, né, quanto a NFCE, que é o modelo direto ao consumidor final. Essas notas fiscais eletrônicas, tanto a NFE quanto a NFCE, elas foram desenvolvidas, na verdade, de forma integrada. Integrada por quem? Por vários órgãos, pelos fiscos. Né? Tanto os fiscos estaduais, que são as CEFAZes, né? As Secretarias da Fazenda, né? a CEFAZ, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a RFB. Então, em conjunto, né, de forma integrada, representantes desses fiscos se reuniram para definir e para assinar o protocolo ENAT 03/2005. Então veja que desde 2005 já foi definido ali o interesse de criar uma documentação digital para, né, acobertar as operações realizadas aí com a cobrança de impostos, né, ICMS, IPI, etc e tal. Então, e aí nesse protocolo, no estabelecimento desse protocolo, a gente teve aí uma atribuição de uma responsabilidade pela coordenação e desenvolvimento e implantação do projeto NFE, que foi ali, ó, o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Então o ENCAT foi o órgão, né, digamos assim, o grupo que ficou responsável por coordenar esse projeto, por desenvolver e implantar o projeto da NFE. Então isso aqui são as origens. E aí dessa a discussão aqui de criação dessa documentação eletrônica, hoje a gente tem os manuais, né, da nota fiscal eletrônica. Nós estamos aqui no Manual de Orientação ao Contribuinte, versão 7.0, né, ou versão 7, que traz aí todas as orientações de como devem ser emitidas, o que são esses documentos, quais são os serviços que são disponíveis para o contribuinte se comunicar com as fazendas. Então aqui nesse primeiro aspecto, né, só para a gente ter uma noção de como foi criado. E aí, a partir daí, a gente tem que entender o que foi estabelecido nesse projeto de criação da documentação eletrônica. O primeiro documento aqui, pessoal, estabelecido é a chamada NFE, né? É a nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica, ela atende aí pelo modelo 55. Então já atentem para esse modelo. É importante saber qual é o modelo do documento fiscal a que está se referindo, né? Inclusive em questões de prova, nós podemos ter sim cobrança do modelo relativo a um determinado documento fiscal. Então a NFE ela tem o modelo 55 e ela foi instituída através da celebração do ajuste CNF 7/2005, né, juntando aí os estados, o Distrito Federal e a União. Então promoveram esse ajuste aqui, né, celebraram esse ajuste CNF 7/2005, estabelecendo, definindo, criando a nota fiscal eletrônica modelo 55, a NFE modelo 55. Então esse ajuste, em conjunto com o ato COTEP 7205, eles criaram
né, a nota fiscal eletrônica. Então, aqui é importante a gente ter essa noção de quais são as bases legais, né, quais são as bases normativas da criação. Pode ser que alguma questão cobre, né, aspectos desses normativos, mas aí tem que estar explícito no edital, né, pelo menos em tese, né, o que estiver fora do manual, então deve estar no edital para cobrar esses dois ajustes. Então a gente não vai entrar aqui nesses dois ajustes não. E essa NFE, né, o modelo 55, qual foi o objetivo dela? Foi justamente substituir a sistemática que a gente tinha de quê? De emissão do documento fiscal em papel. Então a cada venda de mercadoria, né, você tinha lá a emissão da nota fiscal modelo 1 e modelo 1A. Para evitar de fazer tudo isso em papel e dificulta todo o processo, né? Tem que ter uma impressora fiscal para imprimir o documento, né? Tem que armazenar aquelas segundas vias dos documentos. Não, vamos substituir essa sistemática do papel pela sistemática eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, a NFE, ela veio para substituir essa sistemática de emissão da documentação em papel. Quais modelos especificamente? O modelo 1 e 1A. Isso originalmente. Por quê? Porque depois o próprio projeto de nota fiscal eletrônica, a própria evolução do projeto, ela traz outra possibilidade de substituição. Ela traz outro documento, outra nota fiscal, papel, né, que também pode ser substituída pela NFE, que é a nota fiscal de produtor, modelo 4. Então, atualmente, nós temos aí 3 modelos que podem ser substituídos pela NFE, modelo 55. A nota fiscal de modelo 1, modelo 1A e também o modelo 4. Esse modelo 4 foi decorrente aí já de uma evolução, né? Não estava previsto no projeto inicial a substituição do modelo 4, mas, né, foi depois, com a evolução do projeto, sendo também possibilitada a substituição do modelo 4 pelo modelo 55. Ou seja, então quem usava modelo 1, modelo 1A e modelo 4 vai passar a usar NFE modelo 55, tá? E além da NFE modelo 55, nós temos também a chamada nota fiscal eletrônica de venda a consumidor, que é o modelo 65. Então nós temos o modelo 55, o padrão ali para a nota fiscal eletrônica, e nós temos também a nota fiscal, pessoal, que é aquela que vai direto para o consumidor final, direto para o cliente final. Essa daqui é a nota fiscal do modelo 65. Aí também foi celebrada a partir de um ajuste CNF. Essa daqui já é mais recente, né? O ajuste CNF 19/2016, né? Um ajuste mais recente. E foi estabelecida aí a nota fiscal ao consumidor ou nota fiscal de venda a consumidor. Modelo 65. E aí também ela vem em substituição a alguns documentos em papel. Quais são esses documentos em papel que ela substitui? As notas fiscais em papel. O modelo 2, tá, pessoal? O modelo 2 e o modelo e os cupons fiscais emitidos a partir dos equipamentos, né, dos ECFs, equipamento de cupom fiscal, emissor de cupom fiscal, e também do SAT, né, que é uma forma de emitir cupom fiscal. Então, a partir dessa criação da nota fiscal 65, os estados, as unidades federadas, podem substituir também alguns outros modelos de notas fiscais pelo modelo 65. Então, perceba que aqui a gente tem um movimento, né, de digitalização de eletrônico, de tornar e-mail digital em digitalização, meio eletrônico, a emissão de documentos fiscais, e aí você não tem que ficar mais com aquele monte de papel, né, guardando e tudo mais, você vai acessar isso tudo de maneira eletrônica. Então nós temos aí a NFE e a NFCE. Para resumir aqui, pessoal, nós temos aí, ó, um esqueminha mapador, né, resumindo os modelos, então, descritos aí no nosso manual de orientação ao contribuinte. Nós temos a NFE modelo 55, foi instituída lá pelo ajuste CNF 7 de 2005 e o ato COTEP 7205, né? Isso foi em conjunto. Qual que era o objetivo da NFE? Vamos substituir a nota fiscal modelo 1, modelo 1A, e depois o modelo 4, né, em uma evolução, também passou a ser substituído pelo modelo 55. Já a NFCE, que é o modelo 65, nós temos aí a previsão de instituição a partir do ajuste CNF 19 de 2016. Então veja que já tem um lapso temporal bem grande para a instituição dessa outra modalidade de documento eletrônico, de documento fiscal eletrônico. E vem substituir o modelo 2 e os cupons fiscais.
Beleza, então isso daqui já é são nossas considerações iniciais, é o que a gente já precisa saber para a gente conseguir entender aí, avançar no entendimento das estruturas. Aí veja só, pessoal, quando a gente vai observar, fazer o estudo do Manual de Orientação ao Contribuinte, né, o chamado MOC, a gente tem lá muitas vezes a referência simplesmente ao termo NFE, tá? E a gente viu que a gente tem NFE modelo 55 e a gente tem o modelo 65, que na verdade seria a NFCE. Só que o manual, para facilitar o processo e para otimizar até a escrita, né? Então muitas vezes ele vai fazer referência simplesmente ao termo NFE. Quando ele não especificar, o termo NFE vai servir tanto para o modelo 55 como também para o modelo 65, não vai ter, né, problema em relação a isso. E aí, quando ele quiser especificar, ele vai dizer lá, olha, essa regra, esse evento é específico para o modelo 65 ou para o modelo 55. Então, ele vai especificar dentro do manual. Só essa ressalva para que quando a gente for aqui avançando no entendimento, a gente saber. Muitas vezes a gente tá falando de NFE, mas na verdade é aplicável a tudo. É aplicável ao modelo 55 e também ao modelo 65. Bacana? Show de bola, então. Então, vamos agora, né, destrinchar um pouco mais os conceitos introdutórios trazidos aí no nosso Manual de Orientação ao Contribuinte, o nosso MOC, tá? Vamos falar aqui, ó, da nota fiscal eletrônica, da nota fiscal avulsa, do documento auxiliar, alguns termos que são essenciais para o entendimento do assunto como um todo, da NFE como um todo, mas principalmente também podem cair diretamente em prova. Então nós temos questões, e nós podemos ter várias questões, diferenciando esses conceitos, diferenciando esses termos. Então vamos lá começar aqui com a nota fiscal eletrônica. A gente já falou aqui que é o modelo 55, né? A NFE é o nosso modelo 55 de documento fiscal eletrônico. Aí olha só o que o manual já nos diz, pessoal, já de início. É um documento de existência exclusivamente digital. Então preste atenção, a nota fiscal eletrônica ela não é um documento físico. Ela não é um documento que existe no papel. Ela é um documento exclusivamente digital, tá? Ela é um documento, inclusive, que ela é um documento em formato XML. É um formato de armazenamento e transferência de dados. Então, esse formato de armazenamento ele é exclusivamente digital. Ele vai ser trocado, esse documento vai ser trocado via sistema de informação, via sistema de comunicação. A transmissão vai ser toda via internet. A emissão do documento, a transmissão, o acesso, a consulta a esses documentos é todo exclusivamente digital. Ah, professor, mas o transporte de mercadoria tem que seguir com documento fiscal, não tem? Aí ele segue com documento auxiliar, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que é o chamado DANF, tá? Mas a nota fiscal eletrônica, a NFE, ela é um documento exclusivamente digital. Então ele é emitido e armazenado eletronicamente. Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo? Documentar operação de quê? Operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço. Desde que, né? E obviamente que essa circulação ou que essa prestação de serviço tenha a incidência dos tributos, tem a incidência dos impostos aqui de interesse, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o nosso ICMS, né? Nomezinho completo dele aí, ó, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, é o nome completinho do ICMS. E também que tem a incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então as operações, né, de circulação de mercadorias que tenham incidência do ICMS ou do IPI, vão ter que estar associadas, vão ter que ser documentadas através de uma nota fiscal eletrônica, através da chamada NFE. Beleza? Show de bola. Aí como é que a gente garante, então, essa validade desse documento digital, a validade da NFE? Nós temos aí dois requisitos que têm que ser cumpridos para a gente saber se a nota fiscal eletrônica ela é válida ou não. Primeiro, pessoal, é necessária a assinatura digital do emitente. Então, o contribuinte que vai emitir aquela nota fiscal, ele tem que fazer a assinatura digital daquele documento. Ele possui, por exemplo, um certificado digital do tipo A1 ou do tipo A3, e com base naquela certificação digital, ele vai poder ali fazer a assinatura digital, né? Então, a assinatura digital vai garantir que aquele documento foi emitido pelo aquele contribuinte, né? Vai garantir o quê? A autenticidade daquele documento e vai garantir a integridade daquele documento. Só que esse não é o único requisito. Não basta o contribuinte assinar digitalmente aquele documento para
dizer que aquela nota fiscal é válida, não. Não. Ele precisa também de quê? De uma autorização de uso fornecida pela Fazenda, fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte, né? Que vai ser utilizado aí em substituição àqueles modelos que a gente já falou, modelo 1, modelo 1A e modelo 4. Então, a nota fiscal eletrônica vai documentar essas operações e ela precisa desses dois requisitos, pessoal. Só para relembrar, tem que ter a assinatura digital do emitente e tem que ter autorização de uso. Uma nota fiscal sem autorização de uso, ela não é válida, ela não está com o seu trâmite completado. Então a Fazenda tem que autorizar, lógico que isso é via sistema de informação, pessoal. O emitente, né, ele vai enviar a requisição, o pedido de autorização de uso e a Fazenda vai fazer tudo aquilo via sistema, né? Muitas vezes é meio que online, porque o processo realmente é muito rápido, né? Inclusive, se tiver falha nesse processo, existem, por exemplo, os ambientes e as formas de emissão de documento em contingência que a gente vai ver. Até então, é importante a gente saber aqui algumas informações e fixe essas informações. Saibam que a NFE é modelo 55, que ela é exclusivamente digital, que ela acoberta operações com incidência de ICMS e IPI e que ela depende de dois requisitos, assinatura digital e autorização de uso. Aí olha só, galerinha. Professor, então quer dizer, você falou ali que a NFE ela é um documento XML, ela é um documento exclusivamente digital. Então quer dizer que eu preciso abrir lá um editor de XML, um bloco de notas, um editor de texto e criar o XML na mão. Eu preciso, quando eu for vender um produto, vender uma mercadoria, eu preciso definir lá aquelas tags, as etiquetas, o formato XML, tudo? Não, pessoal. Como é que isso acontece na prática, né? Na prática, cada contribuinte vai ter um sistema de informação, vai ter uma aplicação, um aplicativo específico para fazer esse processo de forma automatizada. Então, na verdade, o contribuinte vai ter lá um sisteminha de fornecedor diverso, de responsável diverso, pode ser qualquer empresa que ele contrata, e esse sisteminha vai ser responsável por gerar o XML, por gerar e transmitir o documento fiscal eletrônico, a NFE. Então o contribuinte, ele não faz a escrita do XML, não. Ele geralmente preenche o sistema e esse sistema tem que gerar um arquivo no layout exigido pela Fazenda, no layout exigido pela Cefaz, no caso aqui no layout exigido pelo manual, que o próprio manual já traz o layout que ele que o documento tem que ser, né, pessoal? Então esse é documento digital. Então você pode ver aqui nesse sisteminha, por exemplo, tem lá a opção de preencher o modelo, a série, o número, o tipo de documento, se é consumidor final ou não, qual que é o destino da operação. Aí ele vai salvar, pode validar, vai fazer a assinatura digital do documento, e vai poder transmitir esse documento para o fisco. Então esse aqui é no sistema. Quem está operando, né, o operador de venda, ele não sabe nem o que é o arquivo XML e nem precisa saber. Ele precisa colocar as informações aqui e quem fez o sistema precisa seguir, né, o layout da NFE e enviar isso corretamente para a Secretaria da Fazenda. Então essa é a nossa querida NFE. Mas nós temos alguns outros documentos também que são documentos eletrônicos aí descritos no âmbito do nosso Manual de Orientação ao Contribuinte. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, né? Existem alguns casos, na verdade, que a NFE não é obrigatoriamente emitida ou não deve ser obrigatoriamente emitida. Ou seja, pode existir algum caso de um contribuinte que não seja obrigado, por conta da sua situação, de emitir uma NFE. A gente tem um exemplo clássico do microempreendedor individual. Quando ele faz venda para pessoa física, ele não é obrigatório, não é obrigado a emitir uma NFE. Só que pode ser que em algum momento ele realize uma venda para uma pessoa jurídica. E naquela operação ele precisa emitir uma documentação fiscal. Só que ele não está autorizado a fazer NFE. Então como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver aqui, vamos entender que existe uma possibilidade, existe uma alternativa para cobrir esse caso. Nós temos a chamada NFAE, a nota fiscal avulsa eletrônica. Se ela já está dizendo aqui que é avulsa, pessoal, significa que ela é o quê? Significa que ela é esporádica, significa, né, que não é a forma mais comum, não é a forma padrão de envio de documentação fiscal. Então veja só o que é que o manual traz para a gente. Na hipótese de a NFE ser emitida por um sistema eletrônico disponibilizado pela administração tributária, ou seja, a emissão vai ser no próprio sistema da Fazenda. Lembra que aqui na NFE, o sistema do contribuinte faz a emissão mandando para a Fazenda. Nesse caso não, no próprio sistema disponibilizado pela Fazenda, vai ser emitida uma documentação fiscal, tá?
E aqui vai ter a assinatura digital não do emitente, mas a assinatura digital da própria fazenda, da própria administração tributária. Essa nota fiscal aqui, pessoal, é a nota fiscal avulsa eletrônica, tá? Ela é também uma nota do modelo 55, só que ela tem essas diferenças, ela tem essas particularidades. Quais são as particularidades? Duas principalmente. Principal, que ela não é emitida no sistema do contribuinte e ela também não é assinada pelo contribuinte, mas ela é emitida no sistema da Fazenda e assinada pela Fazenda, tá? Assinada digitalmente também pela Fazenda. Beleza? Vamos dar aqui um exemplo, ó. Tem um exemplozinho na tela aqui, ó. Peguei aqui um exemplozinho do serviço disponibilizado na Cefaz do Piauí. Exemplo, pode ser qualquer físico aí, mas esse sisteminha aqui tá mais claro, a sistemática, o botãozinho tá mais, o layout tá mais legal, então eu trouxe. Então eu falei para vocês, por exemplo, que o nosso MEI, né, o nosso microempreendedor individual, ele não é obrigado a emitir nota fiscal em venda para pessoa física. E geralmente ele faz isso, venda para pessoa física. Só que ele pode, em algum momento, realizar uma venda para uma pessoa jurídica. E aí, nessa situação, ele precisa estar acobertado por um documento fiscal. Aí ele vai ter duas opções, pessoal. Olha só. Quais são as duas opções? A primeira opção, na verdade, é a pessoa jurídica que está comprando, né, o comprador, ele pode emitir uma nota fiscal de entrada, tá? Ao invés de você emitir aqui uma nota fiscal de saída, o comprador emite uma nota fiscal de entrada. Aí, nesse caso, o MEI que está vendendo estaria liberado de fazer qualquer documentação fiscal. Só que o que é que acontece? Isso é um processo que gera uma burocracia, o comprador não está interessado em ficar fazendo esse processo, então muitas vezes não é o caminho. Então, sobra para o MEI fazer a documentação fiscal. Ele que está vendendo, o interesse dele é de vender, então ele tem que fazer uma documentação fiscal ali. Só que ele não está autorizado a fazer uma NFE. Para ele fazer uma NFE, ele teria que estar credenciado na fazenda, tem que cumprir uma série de requisitos, e ele não faz. Então ele não pode, por padrão aqui, ó, fazer uma NFE. Então como que ele pode fazer? Aí nesse caso, ele vai ter que utilizar a chamada NFAE. Então ele vai entrar lá no serviço disponibilizado pela respectiva fazenda, pode ser o Piauí, pode ser o Espírito Santo, pode ser São Paulo, pode ser qualquer um, e vai emitir, ó, aqui no do Piauí tá bem claro, ele vai clicar em emitir uma nota fiscal avulsa eletrônica. Então ele vai emitir através do serviço da fazenda e utilizando a assinatura da fazenda. Perceberam a diferença? Então isso aqui é avulso, isso é esporádico, isso não é o comum, né? É para algumas situações específicas. Outro exemplo que a gente pode dar, pessoal, o fiscal tá lá, parou o caminhão, não tinha nota acompanhando aquela mercadoria, e ele vai ter que emitir a nota fiscal e mandar o DANF ali para acompanhar, né? Veja que aquilo não é o procedimento, né? A empresa que tinha que emitir a nota fiscal. Então, o fiscal também pode emitir ali uma nota fiscal avulsa e mandar seguir a mercadoria, lógico, com a notificação fiscal adequada e tudo mais, né? Então, sempre que for uma situação esporádica, eventual, que não houver, por exemplo, a obrigatoriedade daquele contribuinte ficar emitindo a nota fiscal eletrônica, porque quando ele for obrigado, ele tem que se credenciar para fazer a nota fiscal eletrônica, a NFE. Mas pode existir o caso de ele não ser obrigado a fazer isso, então ele vai usar a NFAE, beleza? E nós temos a NFCE, né, galera? A NFCE, que é o modelo 65, a gente já falou aqui um pouquinho, que aí, de novo, olha só, é um documento de existência apenas digital. Então não é um documento impresso. Não é um documento que existe no meio físico. E o que é que ele vai documentar? Vai documentar operações e prestações antes da ocorrência do fato gerador. Pessoal, preste atenção nisso daqui, ó, porque está isso aqui escrito no manual. Então pode ser que uma questão queira fazer uma pegadinha com você e diga que é após a ocorrência do fato gerador ou durante. Não. A operação e prestação é antes da ocorrência do fato gerador. Qual que é a garantia disso daqui? A garantia é que também é a assinatura digital do emitente e também tem que ter autorização da fazenda, tem que ter autorização da administração tributária da unidade do contribuinte, da unidade federativa do contribuinte. Professor, e qual que é a diferença da NFE para a NFCE? Porque estou entendendo aí que faz a mesma coisa, operação, prestação de serviço, venda e tal, mas a NFE já serviria para isso? Aí é que está o detalhe. A NFCE, veja que tem um termo a mais aqui, ó, que é o termo consumidor. Na verdade, pessoal, a NFCE é o documento que vai ser utilizado para venda ao consumidor final. E aí, qual que é a diferença? Quando você tem lá
a NFE circulando na cadeia produtiva, você pode ter ali o direito ao crédito de ICMS. Então, um determinado a ponto da cadeia, um determinado B, né? O B comprou de A. Então, o B, ele vai comprar de A e ele tem um crédito de ICMS. Ele pode lançar um crédito de ICMS. Quando ele for vender, ele vai utilizar aquele crédito para bater o débito de ICMS dele. A nota fiscal, como é o consumidor final não tem direito a crédito. Então, por exemplo, a nota fiscal eletrônica já diferencia aí ao consumidor. Eu não vou ter direito ao crédito, porque ela é o consumidor final. Então, não tem geração de crédito ao adquirente. A NFE já vai ter direito ao crédito, né? Porque vai ali ao longo da cadeia produtiva. E essa nota fiscal, pessoal, ela vai substituir aqueles cupons fiscais, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de venda ao consumidor modelo 2, que você recebia, cada compra que você fazia, você recebia um documentinho daquele. Agora você recebe um documento auxiliar, mas a nota fiscal eletrônica pode ser consultada no serviço. Então você pode ir lá, por exemplo, entrar no site da Cefaz e consultar toda a nota fiscal que foi gerada no seu nome, facilmente, através de um serviço eletrônico, através do sistema eletrônico, tá? Então fique atento aqui na NFCE para ver a diferença da NFE. Para fechar essa diferença, eu trouxe aqui, ó, a NFE, NFAE e NFCE. Então, olhe só para esse esquema aqui, para você saber diferenciar esses três tipos aí de notas fiscais eletrônicas, de documentos eletrônicos. Primeiro, tanto a NFE quanto a NFAE, né, pessoal, tanto a nota fiscal eletrônica quanto a avulsa eletrônica, elas são do modelo 55. Então, o modelo aqui não muda. Qual o modelo que muda? O da NFCE, nota fiscal ao consumidor. Aqui nós temos na NFE a operação com mercadorias e prestação de serviço com ICMS e IPI. E na NFAE nós vamos usar ela quando for caso eventual ou esporádico, né? Por exemplo, o caso do contribuinte que não é obrigado a emitir NFE, mas fez uma venda que precisa de documento fiscal, ele vai emitir a NFAE. E a NFCE é para operação antes da ocorrência do fato gerador ao consumidor final, né? Aí olha só as diferenças, pessoal. A NFE e a NFCE, elas são emitidas e enviadas com a assinatura digital do emitente. Quem emite a nota fiscal é que assina. Já a NFE, a NFAE, né, a avulsa, ela é emitida com o serviço do fisco e com a assinatura digital do fisco. Você faz isso no sistema do próprio fisco, então o fisco ali, né, já vai assinar digitalmente, garantindo que aquela nota fiscal foi gerada no sistema do fisco e que ela é válida. Então tem essas diferenças aí entre esses dois documentos. Bacana demais, show de bola? Beleza, então pessoal, vejam só que nós temos aí alguns documentos fiscais eletrônicos possíveis de serem utilizados. Só que como eu já falei para vocês, esses documentos, né, são de existência exclusivamente digital. Então significa o quê? Que eles não vão ter versão física, versão impressa. Só que a legislação exige que o trânsito de mercadorias seja acompanhado de algum documento fiscal, tá? De algum documento fiscal. E é para isso que existem os documentos auxiliares. Nós temos aí o DANF. O que é o DANF? É o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. O documento auxiliar da nossa NFE. Aí veja só, pessoal, que ele é chamado documento auxiliar. Ele vai ser impresso. Ele pode ser impresso. Aí olha só, se ele é auxiliar, ele não é a nota fiscal. Muita gente confunde, acha que o DANF é a nota fiscal. Não, pessoal. O DANF não é a nota fiscal, nem substitui. DANF não substitui a nota fiscal. Ele é apenas um instrumento para consultar a nota fiscal eletrônica, para consultar a NFE, porque ele tem a chave de acesso, que é o códigozinho que identifica a nota fiscal. Então, a partir da chave de acesso, quem tiver o DANF em mãos pode ir no sistema da Fazenda e consultar aquela nota fiscal e ver todas as informações. O DANF, na verdade, ele traz uma representação simplificada. Ele traz alguns elementos da nota fiscal eletrônica, mas não são todos, não é a representação completa. Não tem tudo no DANF. Ele tem o quê? Obrigatoriamente tem que ter a chave de acesso para que a gente consiga, a partir do DANF, identificar qual é a nota fiscal, tá? E aí pode ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Receita Federal, para ver se existe aquela nota fiscal, se ela foi regularmente autorizada. Aquele DANF, né, está representando de fato uma operação que está cobertada com uma nota fiscal eletrônica, né? Então esse documento aqui, ó, que é transportado juntamente com a mercadoria, né, ou quando você recebe ele em casa, ou quando o caminhoneiro está transportando, não é a NFE, pessoal. É o DANF, é o documento auxiliar, né, da nota fiscal
eletrônica. A nota fiscal eletrônica, a NFE, é um documento exclusivamente digital. Então ele não pode ser carregado junto aqui, né? Ele vai ter que ser consultado no Serviço da Fazenda. Quem acompanha é o DANF. Mas esse DANF aqui, ó, vocês já devem ter visto um documentinho dessa natureza, ele não é nota fiscal, ele não substitui nota fiscal. Só que ele tem um campozinho aqui que é a chamada chave de acesso. A partir dessa chave de acesso, aí você pode ir lá no Serviço da Fazenda consultar a nota fiscal eletrônica de fato. A nota fiscal eletrônica é o arquivo XML que está lá nos Serviços da Fazenda. Beleza? Isso aqui para a NFE. E para a NFCE, que é a nota fiscal ao consumidor, nós também temos um documento auxiliar. Nós também temos aí o DANF, que é o DANF NFCE. O DANF NFCE, pessoal, também é um documento auxiliar, que ele faz o quê? A mesma coisa que o DANF faz para a NFE, só que para a NFCE. Ele é uma representação simplificada da transação de venda no varejo, que pode ser impressa de forma a facilitar a consulta do documento fiscal no ambiente da Cefaz pelo documento eletrônico, pelo consumidor final. Então, a impressão é feita diretamente pelo aplicativo do contribuinte, ou seja, o contribuinte nem precisa ter uma impressora fiscal, porque não é um documento fiscal. Uma impressora simples, ele imprime o DANF e te entrega o DANF NFCE, depois você pode consultar ali a sua NFCE no Serviço da Fazenda, né? Então, quando você recebe lá o seu documentozinho, ele na verdade não é um documento fiscal, ele é um documento auxiliar da nota fiscal, né? Não é uma nota fiscal, ele é um documento auxiliar da nota fiscal. E aí você pode acessar tanto com a chave de acesso, como no caso do DANF NFCE, já existe a possibilidade de consultar via QR Code. Então, através do QR Code, você consegue acessar o seu documento fiscal no serviço web, no serviço de internet, via internet, né, a partir da Fazenda. Então, nós temos aí o DANF e o DANF NFCE. Então, documento auxiliar da NFE é o DANF. E eu também tenho o DANF para a NFCE. Lembrando, nenhum desses dois documentos, pessoal, eles substituem a nota fiscal. Eles são documentos auxiliares. O nome já está dizendo. Só que eles vão trazer aí uma forma, uma representação simplificada dos dados das respectivas notas fiscais e podem ser consultados através da chave de acesso ou, no caso da NFCE, inclusive, através do QR Code. Bacana? Show de bola então, galerinha. Beleza, pessoal. Mais alguns conceitos importantes, né, trazidos aí pelo nosso manual de orientação ao contribuinte. A gente falou aqui que os documentos auxiliares, por exemplo, eles têm a tal da chave de acesso. E o que é essa chave de acesso? A chave de acesso, pessoal, de identificação da nota fiscal eletrônica, é um conjunto de 44 caracteres numéricos, formado por alguns campos da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ela tem lá um layout, ela tem uma série de campos organizados em grupos de informações. Cada grupo de informação vai ter informação sobre algum aspecto. Identificação do contribuinte, identificação da operação e tudo mais. A gente vai entender esse layout depois. Mas essa chave de acesso, ela concatena alguns desses campos trazidos no layout. Na tela para vocês, quais são os elementos que compõem, né, uma chave de acesso de uma NFE, pessoal. Então nós temos 44 caracteres nessas posições aqui, ó. Então, primeiro, nós vamos ter aí 2 caracteres que vão representar qual que é a unidade federativa de emissão do documento fiscal. Esse é o primeiro, os 2 caracteres. Depois você vai ter 4 caracteres para identificar o período, o ano e o mês da emissão daquela nota fiscal. Depois nós vemos com 14 caracteres para o CPF e CNPJ. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui em relação ao CPF e CNPJ, tá? Nos modelos, nas versões anteriores do layout da NFE, nós não tínhamos a possibilidade de emissão de nota fiscal por CPF, por pessoa física. Então só tinha possibilidade ali de ser CNPJ. Inclusive, para assinar digitalmente uma nota fiscal eletrônica, tinha que ser um certificado do tipo ECNPJ. Tá? Tinha que ter um CNPJ atrelado. Agora não. Nós já estamos na versão 4 aí da nota fiscal eletrônica, né, do layout da nota fiscal eletrônica, e já temos a permissão, a autorização para fazer a emissão via CPF. Professor, mas CPF não tem 14 caracteres, né? Só tem 11. Então, como é que a gente faz? A gente completa com zeros à esquerda para até completar 14 caracteres, tá? Então, é possível sim fazer a emissão também com o CPF, né? Também com o CPF. Beleza. Aí, continuando, mais 2 caracteres, mais 2 dígitos, para dizer qual é o modelo do documento,
3 dígitos para dizer qual é a série, 9 dígitos para dizer o número do documento fiscal, né, qual que é o número daquela nota fiscal, um caractere para qual é o tipo de emissão, a forma de emissão, ó, TP emissão, 8 caracteres para código numérico. O que é esse código numérico? Olha só mais uma ressalva aqui. Praticamente todos os elementos que a gente viu até agora, do 1 até o 7 ali, são elementos que vão fazer parte, né, da nota fiscal e vão ser representações de informações aí reais, né? Representação ali, por exemplo, da unidade federativa, do documento fiscal, do número do documento, CPF, CNPJ, etc. O código numérico, pessoal, porque assim, se todos os elementos fossem derivados de informações reais, facilmente qualquer um poderia ler a informação de uma nota fiscal eletrônica ou da chave de acesso e conseguiria facilmente derivar uma chave de acesso para poder acessar a informação que ele não tivesse, por exemplo, que ele não fosse autorizado a acessar. Só que para isso, para evitar isso, né, para evitar que qualquer um acesse qualquer nota fiscal, então existe o código numérico. O que é o código numérico? O código numérico é um número totalmente aleatório. Então esse númerozinho, esse código numérico, ele evita que qualquer um possa criar uma chave de acesso, né? Porque se você souber, por exemplo, a UF, ano, mês, CNPJ, modelo, série, número e forma de emissão, você conseguiria facilmente criar o seu chave de acesso e ir lá no ambiente e acessar a nota fiscal. Só que você pode não ser autorizado. Aí, para isso, você tem um código numérico que é criado aleatoriamente e aí evita, né, que essa informação seja disponibilizada para todo mundo. E nós temos o dígito verificador. O que é o dígito verificador? É que vai garantir a integridade do acesso, protegendo contra a digitação errada. Por exemplo, o CPF, pessoal, tem os dígitos verificadores, né? Os últimos dígitos são dígitos verificadores. Então você consegue, a partir daquele dígito verificador, saber se aquele CPF é válido ou não. Da mesma forma, o dígito verificador da chave de acesso, ele serve para isso. Saber se essa chave de acesso ela é válida ou não, né? Saber se tem algum número digitado errado, se faz sentido aquela sequência. E esse dígito verificador, inclusive, ele é calculado, né, automaticamente a partir dos demais valores. Né? Ele pode ser calculado facilmente a partir dos demais valores. Aí, para exemplificar aqui, ó, eu trouxe para vocês uma sequência, né, da chave de acesso. Ó. Trouxe um exemplo aí, que inclusive está no próprio manual, né? Vocês podem dar uma olhada depois lá. E aí ele está aqui, ó. A UF do emitente são os 2 dígitos, 52. O ano e o mês de emissão, então 6/2004. O CPF ou CNPJ, ó, 14 dígitos. Se for CPF, eu vou preencher 000 aqui, né? Vou completar com zeros. O modelo do documento é o modelo 55, então nota NFE 55. A série do documento 012. O número do documento. A forma de emissão. E o código numérico. Aí faltou aqui só quem? O dígito verificador, né? Dígito verificador para completar os 44 caracteres de uma chave de acesso. A partir dessa chave de acesso, é facilmente encontrada uma nota fiscal eletrônica no serviço da Fazenda. Beleza? Só que tem um detalhe. Para fins tributários, não se utiliza a chave de acesso como um todo. Se utiliza um subconjunto de informações da chave de acesso, que é a chamada chave natural. Então é a partir da chave natural que a gente vai identificar unicamente cada uma das notas fiscais. Então existe a chave de acesso, a partir da chave de acesso você encontra a nota fiscal? Encontra. Só que existe um subconjunto que para fins tributários é utilizado para isso, que é justamente a chave natural. E aí dependendo do modelo, né, vão ter essas informações aqui. Ó. Se for uma NFE, vai ter a UF, o CNPJ, o CPF, a série, o número, o modelo e o ambiente de autorização, que vai buscar lá no campo do tipo de emissão para saber qual foi o ambiente de autorização. E a NFCE, também o F, CNPJ do emitente, série e número da nota fiscal eletrônica, o modelo do documento e o tipo de emissão também, tá? Então, esses aqui são os campos que compõem a chamada chave natural. Beleza? Então nós temos a chave de acesso, que é aquele conjunto de campos maiores, e o subconjunto dessa chave de acesso também é capaz de fazer uma identificação única para efeitos tributários e é chamado de chave natural. Beleza, pessoal? Vamos lá. Temos mais alguns conceitos ainda para entender, né? Vou trazer agora o conceito do JETIM. O que é o JETIM, professor? Eu vou colocar na tela aqui maior para vocês visualizarem esse esquema, para a gente conseguir discutir o que é o tal do JETIM, tá? O JETIM é o Global Trade
item number, né? O número do item de comércio global. Pessoal, na verdade o GTIN é um identificador único para qualquer item comercial. Isso é um padrão internacional. Tem o grupo, que é o GSI, GF1, né, que é uma organização internacional que desenvolve padrão global para comunicação empresarial. Então esse grupo desenvolveu esses códigos, que são aí códigos únicos, que vão ser utilizados, né, para identificar cada um dos produtos que podem ser comercializados. Aí olha só o detalhe do GTIN. O produto, para ter um GTIN, ele não precisa ter um produto acabado. Não precisa ser um produto final. O GTIN ele é atribuído para qualquer produto, que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. Então, se eu tenho ali um insumo que é precificado, esse insumo vai ter um GTIN, vai ter um código GTIN associado. Quando aquele insumo for misturado junto com outros insumos e gerar um novo produto, aquele novo produto, que pode ser precificado, pode ser pedido, pode ser faturado, ele vai ter um outro GTIN diferente. Então perceba que o GTIN não é um número somente para o produto final. Ele pode ser para algum insumo, porque aquele insumo de repente foi produto final de alguém, tá? Então ele pode ter sido vendido por alguém, ter pedido, então vai ter imposto ali no meio. Então tudo que pode ter imposto, nós temos que codificar. Então é atribuído aí para qualquer produto em qualquer ponto da cadeia. Como é que funciona a identificação? É um número que geralmente é formado aí por 8, 12, 13 ou 14 dígitos, que é codificado em formatos de código de barra. Então, cada produto tem seu código de barra e esse código de barra vai ter ali um GTIN associado e padronizado. Aí olha só essa última informação desse esqueminha, pessoal. Se a nota fiscal ela tiver o GTIN, né? Se ela tiver o GTIN, se ela tiver esse número, se ela tiver cadastrada lá e ele tiver esse número, então o sistema validador vai ter que comparar esse número com o cadastro de GTINs, com o cadastro global de GTINs, cadastro centralizado, que é o banco que contém todas as informações de GTIN. Então, se a nota fiscal tem o número, esse número vai ser confrontado para ver se aquele produto é aquele produto mesmo, para ver se lá no cadastro centralizado, aquele produto é aquele que está sendo referido ali. Então, se tiver, né? Se tá na NFE, então vai ser validado de acordo com a legislação, né, com os modos previstos na legislação, vai ser validado de acordo com o cadastro geral, né? Então, essas notas, inclusive, se não bater o número GTIN com o número correto, a nota, inclusive, vai ser rejeitada. A nota fiscal vai ser rejeitada, porque ele deveria informar o número de GTIN correto e não informou. Isso tem várias repercussões, né, pessoal? Saber qual é o produto que está sendo comercializado, vendido, transferido, circulado, é importante para o fisco. Por quê? Porque muitas vezes nós temos tratamentos diferenciados para algum contribuinte de um determinado produto. Então, de repente, pode ter uma alíquota diferenciada para um produto, determinado produto, né, seja lá da indústria, sei lá, indústria farmacêutica, alguma indústria, então algum estado pode dar um benefício diferenciado, um tratamento tributário diferenciado para aquilo ali. Então é importante saber qual é o produto que está circulando ali. E o GTIN facilita nesse processo, porque vai ser um código único, um código padronizado. Então, né, se é um código padronizado, não é que cada estado tem um. Não, é um código único internacional que vai facilitar esse processo. Então, um exemplinho aqui, né, pessoal? Pesquisa rápida aqui na internet, só pra gente ver, ó. Tem aqui o arroz agulhinha, arrozal, 5 quilos. Esse produto aqui tem o GTIN, tá aqui representado no código de barra deles, né? Então, tem aqui o GTIN. O arroz agulhinha, arrozal, 1 quilo, já tem outro GTIN. Então, veja que cada produto, inclusive variando só na unidade, ele pode ter GTINs diferentes. E a colher de arroz, por exemplo, aqui, ó, tem outro GTIN. Então, através desse GTIN, a nota fiscal eletrônica vai informar qual que é o GTIN, né, qual que é o item que está ali, e a fazenda vai saber qual foi o produto que foi vendido, circulado, né, para ver, para conferir informação, ver se a alíquota foi aplicada corretamente, se de repente aquele contribuinte disse que era isento daquele imposto e não era, porque informou ali o GTIN, tá? Beleza, mais 2 conceitinhos que são trazidos aí no manual, que são importantes pra gente, é o conceito do responsável técnico, pessoal. Quem que é o responsável técnico? É o responsável, né, a empresa que desenvolve o sistema de emissão da nota fiscal eletrônica. Então lembra que eu falei para vocês que a nota fiscal eletrônica não é criada, alguém vai lá e cria o XML, não, para poder enviar, não. Não, o sistema informatizado faz esse processo. Né? Ele pega as informações que foram digitadas no sistema, transforma no arquivo XML e transmite para o fisco. Essa empresa que desenvolve esse aplicativo, esse software, esse programa, é o chamado responsável técnico. Tá?
o responsável técnico. E esse responsável técnico pode ser o próprio contribuinte ou pode ser uma empresa contratada, né? Pode ser uma desenvolvedora, uma fábrica de software contratada. E aí pode ser exigido um códigozinho de segurança do responsável técnico, que é o chamado CSRT. Então, a partir desse código aí pode ser exigido, né, para que a empresa seja validada para ver se ela está seguindo ali os trâmites de segurança. É um códigozinho de 16 a 36 bytes, que a fazenda conhece, né, e a empresa responsável conhece, para que elas consigam trocar informações de forma segura. E, por fim, nós temos aí o chamado Cadastro Centralizado de Contribuintes. O que é o Cadastro Centralizado de Contribuintes? É o CCC, pessoal. Vai permitir a verificação se a IE do destinatário existe na unidade federativa de destino, se o contribuinte está habilitado e se o CNPJ informado está vinculado com a IE informada. Então vai permitir uma validação de uma série de informações relacionadas ao contribuinte, né? Relacionadas ao contribuinte. É um local único de informações sobre os contribuintes da UF, sejam eles pessoa jurídica ou sejam eles pessoa física, né? Então, tudo isso daí vai estar nesse cadastro centralizado de contribuintes mantidos aí pelas secretarias da Fazenda. Show de bola, galerinha! Então, pessoal, nós fizemos aí, né, uma introdução à nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor eletrônica, e vimos os principais conceitos relacionados e trazidos pelo Manual de Orientação ao Contribuinte, que são importantes para o entendimento e, mais importantes ainda, para a resolução de questões de prova.